Olá! Boa tarde para quem está entrando. Para já, eu vou me apresentar, né? Talvez pode haver alguém que depois vai ver gravado e ainda não me conheça. O meu nome é Etienne, eu sou educadora financeira e ajudo mulheres, principalmente mais empreendedoras, a gerirem as suas contas de uma forma assim, bem mais leve e mais de acordo com o seu objetivo de vida. E o tema que eu tenho falado essa semana é sobre a educação financeira para as crianças, porque é importante desde cedo começarmos a ensinar as crianças a terem uma relação saudável com o dinheiro, para se tornarem um adulto inteligente financeiramente e conseguir fazer boas escolhas no futuro. E não podíamos deixar de fora esse assunto que são as crenças limitantes que nós costumamos trazer muitas vezes mesmo do berço, porque nós nascemos, nós somos mesmo uma folha em branco, né? E depois vamos apanhando toda uma bagagem ao longo do tempo. Olá, prima. Vamos apanhando aqui uma bagagem, né? Ao longo do tempo, vamos recebendo muita informação das pessoas com quem convivemos e das experiências que vamos levando. E essas crenças que muitas vezes nós vamos levando, trazendo, não é, desde a infância, influenciam muito no adulto que nós somos hoje. E então, acho que esse assunto é muito importante. A minha convidada é uma pessoa que estuda muito o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do comportamento da nossa mente e da forma como nós trazemos, né, as coisas tanto do passado como as coisas que vamos recebendo agora e formas de lidar com essa informação toda que nós recebemos. E falando aqui de crenças, inclusive, eu tenho tido várias experiências, inclusive eu mesma, e tenho reparado que muitas vezes até a nossa. Oi? Peraí, está aqui. A nossa criação, mesmo nós estamos sendo, né, filhos de mesmos pais e mesmas mães, muitas vezes nós absorvemos, né, a informação toda de uma forma completamente diferente do nosso irmão. E nós vamos também abordar um pouquinho disto aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa vivência, né? A nossa experiência nessa área. Ok, oi, oi. Oi, oi. Tá me ouvindo bem? Sim, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, não tem microfonia, não tem nada. Tá tudo perfeito. Vou dar aqui também um oi, dizer aqui um oi a Simone, que tá entrando. Oi. Eu já comecei a fazer aqui uma breve introdução, né, para as pessoas que estavam entrando. Eu estive falando sobre o tema que eu tenho trabalhado essa semana, né, educação para crianças, e o quanto Uhum. a bagagem que a gente recebe quando é criança, desde o do nascimento, influencia depois a forma como nós lidamos com tudo no futuro, né? E Sei. antes de eu começar assim, da gente começar a falar do tema em si, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que me seguem e não te conhecem Hum, e falasse um pouquinho, né, do seu trajeto de estudo do desenvolvimento pessoal para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Bom, eu sou a Darine, sou irmã dessa pessoa linda, maravilhosa. Apesar das pequenas diferenças, É, né? Nós somos irmãs, nascemos na mesma barriga, né? pelo menos Fomos dizem que criadas. Sim, fomos criadas com as mesmas crenças, né? E nós seguimos vidas completamente diferentes, cada um para um lado, e mesmo assim nós ainda temos bastante coisas semelhantes e muitas, né, diferenças. E eu, eu tenho descoberto muitas coisas e a minha mudança, na verdade, aconteceu a partir do momento que eu descobri quem eu realmente era. E então fui abandonando algumas das crenças, né, com as quais nós fomos criadas. E eu sempre gostei muito de ler desde criança. Esqueci que eu era isso. Eu esqueci que eu era essa pessoa, que a minha essência era a leitura, a escrita, que eu tinha isso dentro de mim.
Porque quando eu era criança, porque a gente nasce com isso pronto, a gente nasce com a gente pronto. O nosso ser está pronto quando nós nascemos. Então, eu tinha esquecido disso, eu me perdi, né, na distração com as outras coisas, e eu tinha esquecido, e eu vim, depois de um tempo para cá, acordar, né, despertar para a leitura novamente. E a leitura me levou a descobrir muitas coisas a respeito de tudo isso que a gente vai comentar aqui também. Exato. E o meu convite que eu fiz à Nini relativamente a esse assunto surgiu, inclusive, de uma conversa que nós tivemos relativamente a essas crenças, né? Nós estávamos a falar da nossa experiência e da crença que nós as duas trazíamos. Então, decidimos partilhar com vocês aqui um bocadinho da nossa experiência, né? Portanto, o que eu estava falando aqui? Porque desde os primeiros anos, eu até já fiz essa introdução, nós somos influenciados tanto positivamente como negativamente né, pelas pessoas à volta, pelas nossas experiências, por tudo. Portanto, eu queria que você explicasse aqui, Nina, nas suas palavras e do que você tem estudado, o que são, na realidade, essas crenças que nós falamos, essas crenças limitantes. São memórias de medo. Medo. Não tem... É memória mesmo, porque quando eu digo memória é porque isso é uma coisa que foi para o cérebro e o cérebro, ele aprendeu isso, porque o nosso padrão original, natural, não é o medo, é o amor. A gente nasce para o amor, pelo amor, do amor, e o medo, ele é aprendido. Então, quando eu falo que ele é memória, é porque a gente aprendeu mesmo e isso está enraizado no nosso cérebro, entendeu? Só que não é o nosso cérebro que manda na gente. Porque se a gente parar para analisar o que é um limite, o que é um limite? É uma demarcação dentro de um espaço e de um tempo, dentro do espaço-tempo, né? Ali que não pode ser ultrapassado. Mas se a gente parar para analisar também, o limite ele só existe dentro do espaço e do tempo. E o que está dentro do espaço e do tempo é o meu cérebro. Pois. A minha mente não. Uhum. Então vamos para a parte da crença. Esse é o limite. O limite ele só existe dentro do espaço e do tempo. Tá? A crença ela é um processo mental. Ela é um estado de mente. Ou seja, ela é uma mentalidade. É um pensamento que promove uma atitude. Ok. Então eu só ajo de acordo com aquilo que tem na minha memória, na minha mentalidade, aquilo que eu penso. Então, se eu penso a partir do medo, eu me limito dentro do tempo e do espaço. Mas a minha mente, ela não é dentro do tempo e do espaço. Entendi. A mente mesmo é ilimitada, né? Tem um poder imenso. E agora que você falou aí que a gente não nasce, né, com o medo, que a gente nasce com o amor, fez-me aqui lembrar realmente quando as crianças estão aprendendo a andar, que é o exemplo que a gente usa muito, né? Elas não têm medo de cair e voltar a levantar. O adulto é que pode acabar por causar esse medo na criança, né? Se o adulto, toda vez que a criança cair, quando está aprendendo a dizer, ai, não anda porque vai cair, não anda porque vai cair, a criança nunca vai aprender a andar porque vai aprender o medo de cair, né? Porque ela não Até tem. que andar a gente não costuma fazer isso, não. Mas muitas outras coisas, uma a gente criança sempre faz. Não faz isso porque vai fazer isso. Não faz isso porque vai fazer. E às vezes somos nós que estamos atraindo, né? Aquela coisa para criança, para acontecer com a criança, às vezes somos nós que atraímos, são as nossas E depois ainda fala assim, por que esse menino tem tanto medo disso? Exatamente. Mas nós nascemos somente com 2 medos que são naturais. Que é justamente o medo de cair e o medo do barulho. Do barulho. Que são 2 medos, na verdade, que nos deixam alertas como um sentido de proteção. Instinto. É para você se proteger. Entendeu? Então, quando você ouve um barulho, por exemplo, você está num carro e você ouve uma freada, o seu instinto é se proteger. Né? Então, esses são os 2 medos que são natos, os únicos medos naturais para instinto de proteção. Os outros são todos aprendidos. Ok. Entendi. Mas o bom exemplo da criança cair é que, ainda com o medo nato não nos impede de fazer as coisas.
Então é Exatamente. importante lembrar, o medo nato não é limitante, Uhum. entende? Entendi. Aham. Porque assim, pelo que eu entendo das coisas que eu li e das coisas que eu vou, né, que eu vou percebendo e da minha experiência, tipo, as crenças parecem que são mesmo como um imã, né? E quando você acredita, aquilo acaba por se tornar real. E até falo isso porque, por exemplo, às vezes a criança faz uma coisa, passa assim, ou toma um tombo, passa mesmo pertinho assim de uma quina. E, e quando a gente fica assim, olha, não faz isso, faz cair, não faz isso, faz bater a cabeça. Parece que é ali que a criança bate a cabeça, né? Então, acho que a gente parece que atrai as coisas ruins. Mas é, Eu não sei se é, é tu- mesmo assim. é tudo energia, né? E eu vou entrar na parte de espiritualidade um pouco também, Sim. tá? Eu não consigo me separar disso. Então, assim, a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está no poder da língua. Então, eu penso, a minha atitude de pensamento, a minha mentalidade vai trazer isso para a minha atitude de fala ou a minha atitude corporal. Então, quando Hum. eu falo, eu trago minha realidade. Quando eu ajo, eu trago a minha realidade. Por isso que o cuidado tem que ser na hora do pensar, porque se eu penso, né, eu falo do que o meu coração tá cheio. Se eu penso, eu vou falar. Se eu Aham. falar, eu trago a existência. Torna Entendeu? real. Então, exatamente, torna real. Uhum. E você vê que torna real fora de você. Nem é com você, é com a Pois, sua exatamente. filha. Uhum. Mas a energia, ela é tudo interconectado. Nós somos todos interconectados. Conectado. É, nós somos conectados, pronto. Nós somos todos conectados. Sim. Então, a energia que eu emito, ela mexe com a sua realidade, com a minha realidade, com a realidade do todo, Uhum. entendeu? Então, quando você fala, você cria independente se é dentro de você ou fora de você, né? A gente sabe que a vibração, ela cria a matéria, até corporal, pensa só nisso. Aquilo Uhum. que você vibra aqui, reflete no seu corpo, entende? Então a pessoa, quando às vezes ela é gordinha, não consigo emagrecer. Se você está falando que você não consegue, você vai continuar vibrando as moléculas do seu corpo para serem cheinhas. Não, Pois. eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. As suas moléculas vão começar a vibrar de forma que você vá Vai fazer. fazer. É Aham. isso. Entendi. A Simone está até dizendo aqui que é muito importante, né, ter essas informações, porque muitas vezes nós limitamos os nossos filhos mesmo sem ter a consciência. Exato. E, A e consciência é a coisa mais importante do mundo. Aliás, nós somos consciência. Por isso que eu falei que a gente se limita dentro do tempo e do espaço, porque a gente não sabe que nós somos uma consciência. E a ah, consciência, ela não tem limite, porque ela não vive dentro do espaço e do tempo. Então, pois, nós somos, eu sou a minha consciência, você é a sua consciência. E com a nossa consciência, nós estamos nesse mundo para ampliar a nossa consciência. Entendeu? e isso é uma coisa mesmo que se a gente não se atenta para isso e lá está, não toma consciência disso, nós vamos continuar atraindo essas Sim. crenças. Anine, e falando aqui já, né, nessas crenças, quais são as mais comuns que a gente traz, né, conosco? Quais são as mais conhecidas, as que são mais berrantes, por assim dizer? Ah, menina, a primeira, a gente estava falando a respeito disso, eu posso colocar aqui é que a primeira crença mais limitante de todas é que nós somos um corpo. Ponto. Eu acho que é essa que mais nos limita. Ah, eu sou esse corpo, eu só consigo fazer o que está dentro do limite desse corpo. Aham. Então aí eu já me limito, né? E enquanto o corpo, a outra crença que é judiante, eu falo assim, que é massacrante, é que eu sou fruto do meio. Se eu acredito que eu sou fruto do meio, eu vou continuar repetindo o padrão do meio. Exatamente. E é um padrão. E então eu não vivo o que que eu sou. A minha consciência, eu acabo sufocando o que eu realmente sou para ser um fruto do meio. Uhum. Aquilo que o meio tá Pertencer, né? é para ser aquilo que o meio tá falando que eu preciso ser, que eu tenho que Uhum. ser.
né? Enquanto, na verdade, eu sou muito além daquilo. A gente pode ir aí na questão do dinheiro também, né? Que para mim é um dos maiores objetos de crença limitante É, hoje. Porque quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa no papel, a gente pensa naquele número lá no banco, ou a gente pensa no que eu posso obter com o dinheiro. Mas o principal que eu tenho que ter consciência do dinheiro é que ele é espiritual. Ou seja, ele é também uma energia. aham, Tão energia quanto eu sou, o dinheiro também é. Então, o que que me faz ter uma consciência exata ou certa ou errada do dinheiro é o modo que eu penso o dinheiro. Porque o dinheiro ele é um tipo de mentalidade, ele é um tipo de pensamento. Então, se eu penso o dinheiro a partir do amor ou do medo é que vai fazer toda a diferença na minha vida. exatamente. Sim, isso é o que a gente traz muito na infância, né? Daquelas frases que a gente ouve tanto. A menina é só rica é que pode ter dinheiro, só rica é que pode investir, ou só o dinheiro só traz infelicidade, ou o dinheiro não traz felicidade, né? Eu até coloquei uns exemplos aqui de alguma dessas frases. Tipo, não crie expectativas. Aham, Só que de tudo que eu tenho estudado, você criar expectativa, só de você criar, eu não estou falando de você cumprir a sua aham, expectativa, não. Eu estou falando do criar a expectativa é saudável para o seu cérebro, que é saudável para o seu corpo, porque ela libera elementos químicos que vão trazer o bem-estar para você. E aí, o que que eles programam a gente? Não crie não cria. expectativa. Exatamente. Enquanto a gente deve criar expectativa para ser saudável para o nosso corpo. Pensa, começa Pois. aí. Então, menino, você não pode conversar com estranho, né? A gente tem essa fala, até porque é realmente perigoso, a gente sabe que Hoje hoje em dia é. o mundo é muito complicado. Mas elementos químicos também que fazem bem são liberados se eu confiar nas pessoas. Pois. Se eu me unir às pessoas, elementos químicos que fazem bem para o meu corpo também são liberados. Se eu ajudar as pessoas, entende? Que esses hormônios, ocitocina, dopamina, serotonina, eles vão sendo todos, endorfina, eles vão sendo todos liberados a partir do momento que eu estou agindo no amor, porque eu fui criado para agir no amor. Então, se eu Exato. estou agindo no amor, é o meu padrão natural, então eu vou me sentir toda bem. Eu vou falar assim, como que eu tenho me sentido bem corporalmente falando depois que eu mudei a minha mentalidade. Nem Aham. passar mal eu passo. Eu vivia com dor de cabeça, dor de barriga, eu tinha cólica menstrual Eu horrível, lembro, assim. eu lembro. A dor de cabeça, então, estava sendo assim constante na minha vida. Era minha amiga, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, eu tinha dor de cabeça. E a partir do momento que eu comecei a mudar, isso foi cessando, foi acabando tudo. Uhum. Até que hoje eu falo assim, raramente eu sinto alguma coisa, raramente. Uma dor de barriga de vez em quando ainda vem, Pois. né? Porque não depende só. Então tem esses exemplos de frases feitas, eu gosto de falar frases feitas, porque essas frases feitas, elas continuam se repetindo dentro do cérebro da gente. E se a gente não quebrar, se a gente não cortar isso vai. Tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Nosso Exatamente. tempo é a nossa vida. Onde que nós temos que viver? Nós vivemos no tempo. Então, se eu ficar pensando que tempo é dinheiro, eu não vou valorizar o meu tempo da forma que realmente tem que ser, porque não é só uma questão de dinheiro, é uma questão Exato. de vida, né? Qualidade Eu de preciso, vida. eu preciso viver, eu não preciso só ter o dinheiro, eu preciso viver também, Tem que ter né? saúde, É, tem que estar bem para poder usufruir também do dinheiro, né? exatamente. Uma que a gente ouvia muito, Ed, querer não é poder. Ah, Hã? pois esta então, Aonde que me limita nisso aí? Né? exatamente. Não, se eu quero Eu aqui, o meu inconsciente vai trazer um jeito disso se tornar real, de eu realmente poder. Mas então o que nós precisamos realmente entender é que nós somos seres eternos. A nossa consciência ela é eterna. E enquanto eternos,
né? Nós temos um espírito, nós temos uma Uhum. alma, que é a nossa mente, e nós vivemos em um corpo. Mas enquanto eu falo que eu crio essas mentalidades de medo, eu me limito dentro do tempo e do espaço. Pois. Enquanto eu estou aqui para aprender a viver fora desse tempo e desse espaço, para me superar, para ampliar a minha consciência em relação ao tempo e ao espaço. É, a Eu estou aqui Sônia para funcionar no amor. mesmo. Vou só ler aqui o comentário da Simone. A Simone disse assim, que é muito importante, né? Essa coisa do não somos o fruto do meio, né? Porque ela aprendeu que há exceções. E porque, no fundo, é muito difícil para uma criança, por exemplo, a As atitudes não e replicar ações. as atitudes que vê, porque realmente as crianças aprendem é com exemplos, né? Exato. Então, acho que é um bocadinho por aí. Eu vou dar um oi aqui. A Dani chegou atrasada, mas chegou a tempo de apanhar muita coisa boa, Dani. Oi, oi. Então, Orine, falando aqui, continuando aqui nessa parte, então, das coisas que nós colocamos na nossa cabeça, então, a gente pode dizer, assim, que as crenças acabam por ser uma espécie de desculpa que a gente inventa para não fazer o que a gente talvez gostaria ou não gostaria, assim, tanto de fazer e pensa que gosta, afinal elas acabam por nos manter numa zona de conforto, né? E a gente só cresce quando sai da zona de conforto. Então, ah, a gente pode dizer que sim, se a gente for consciente disso, né? Agora, se eu não for consciente disso, eu falo assim que a maioria das pessoas realmente elas não são conscientes disso. Então, eu não vou estar falando pelo amor se eu falar que é uma desculpa para elas, Aham. entendeu? Aí eu me coloco no lugar delas e, e se elas não tiverem consciência de quem elas realmente são, de que nós somos seres eternos, que nós não precisamos ser limitados pelo tempo e pelo espaço, então não é uma desculpa. Elas simplesmente acreditam em uma ilusão da realidade. Elas acreditam numa realidade que não é real. Eu não tenho a impressão que não tem outra palavra, Eu acho entendeu? que é um. Então elas acreditam que elas são as próprias crenças. Pois é, isso aí. Elas acreditam que elas são aquelas memórias de Uhum. medo. Elas acreditam que o meio as fizeram aquilo e elas precisam ser aquilo para serem aceitas. Pois. Enquanto realmente não é o que elas realmente são e elas não sabem quem elas realmente são. Elas não se descobriram ainda Uhum. e elas nem sabem que elas existem dentro de um corpo, né? Elas nem sabem que elas estão lá dentro. Que Sim. isso aqui que vocês estão vendo não sou eu. Eu sou um cabeção muito maior aqui dentro. Entende? Então, assim, as pessoas não, elas não são só um corpo. Só que enquanto elas não entenderem que elas não são o corpo, porque é o que vê, é o que chama atenção, é o que a pessoa consegue perceber, então eu não posso falar que ela está dando uma desculpa. Porque não é Entendi. uma desculpa, ela realmente acredita que aquilo é ela, entendeu? Eu era assim, gente, eu não preciso falar, não sou exemplo de ninguém, não. Até um dia desse eu era isso. Pois Eu era é. um corpo, eu Uhum. era louca por causa do corpo, né? Eu vivia aí de dieta e fazendo não sei o que, e malhando, treinando igual uma doida, me cansando. Não falar que é saudável. Só que eu tinha um excesso, porque eu achava que eu tinha que ser aceita pelo meu corpo. E aí, quando eu descobri que eu era muito além do corpo e o que estava dentro de mim era muito mais importante do que o que aparecia, me libertei total. Então, assim, agora, se eu tenho uma consciência, e aí eu não faço, e aí eu não sou, e aí eu não vivo, e aí eu não fluo, aí sim é uma desculpa. Mas Entendi. é muito difícil quem é consciente Não não se mudar, desenvolver, não não se fazer para desenvolver. mudar. É Uhum. muito complicado. Quem é consciente sempre vai buscar uma transformação ou outra de alguma forma ou de outra, em um Uhum. tempo ou outro. Entendi. E como a gente já falou aqui, né, Nini, são diversas as situações que fazem criar essas crenças na nossa cabeça. E nós falamos aqui Uhum. sobre as nossas, né, pode acontecer a nossa própria experiência, que às vezes as pessoas, e vou falar assim, tipo num negócio, uma pessoa entra num negócio pensando assim, olha, vou fazer isso e vai correr bem. Aí corre mal, a pessoa nunca mais tenta entrar no negócio porque já não deu certo, eu não sirvo para aquilo.
né? Sim. As experiências trazem, acho que é uma espécie de trauma, não sei se é bem isso, eu posso usar essa expressão. Pois tem aquela coisa que é uma questão de lógica, né? Se não deu agora, nunca mais vai dar. Apanhando no primeiro exemplo. E até vou dar um exemplo aqui de uma coisa que o Thomas Edison disse. Que ele disse assim, eu não falhei. Apenas tentei 10 mil vezes, 10 mil maneiras que não funcionam. Né? Então, não é uma questão de lógica. Não é? Se não deu assim, também não vai dar de jeito nenhum. E depois tem o tal que eu estava a tentar falar aqui sobre a zona de conforto. Né? Nesse caso, já ficou esclarecido que tem a ver só quando a pessoa tem a consciência que acaba por ser uma desculpa. O medo, que é o principal causador, que foi o que você falou tudo, né? E principalmente o círculo social. E aí já vem o familiar, já vem mesmo o círculo de amigos, né? Escola, trabalho, tudo isso traz aí várias crenças limitativas. Qual desses você consideraria mais forte? Ou você acrescentaria assim, algum mais forte? Ah, família, né? É assim, são as três instituições que mais nos influenciam. Família, a segunda é escola e a terceira é igreja. São as três instituições que mais incutem crenças limitantes na nossa mente. Uhum. Mas isso é só a superfície. Tudo que você falou aí é o que a gente percebe na superfície. Exato. Mas quando a gente alcança a raiz, continua sendo medo. Pronto. Continua sendo o medo de não agradar os outros, de não ser aceito, de não ser bem recebido, né? De não ser olhado, de não ser visto. Porque De a não nossa ser sociedade, lido. infelizmente, só tem valor quem é visto. Só tem Uhum. valor quem está no topo, né? Só que nós não fomos. É tudo ao contrário, na verdade. O que a sociedade trabalha hoje, o jeito que a sociedade padroniza o ser hoje, é completamente ao contrário daquele projeto que nós somos criados para viver. Nós fomos criados para funcionar na zona de amor. Não falo assim, na zona de conforto, zona de confronto. Nós somos criados para viver na zona de amor. Então, quando nós funcionamos na zona de amor, nós ficamos sempre alertas e focados. Ou seja, nós estamos conscientes. A gente Uhum. consegue se conscientizar das coisas. E quem está na zona de conforto, quem ainda não é consciente, está dormindo. Ele está na vigília, no tempo de vigília, ele não consegue se alertar, não Uhum. consegue acordar. Né? Mas quando eu consigo viver nessa zona, acordada e alerta, é quando eu consigo levar a vida com mais leveza, é que eu consigo viver com alegria, que eu consigo alimentar a esperança independente do que esteja acontecendo à minha volta. Pois é. Mesmo os Né? outros dizendo, não, tu não consegues, isso não vai dar certo, tu focas naquilo e vai porque tu sabes da tua Exatamente. capacidade, né? Porque eu consigo saber o que eu penso. Aham. O negócio é eu não deixar a minha mentalidade ser influenciada. Porque realmente o círculo social, se a gente olhar a nível de sociedade, eu vou falar assim que ultimamente eu tenho sido uma ET, você é prova disso, você achou que eu Uhum. era até um dia Sim. atrás. Minha doida, minha doida. É, então a gente que pensa diferente, a gente que sai da caixinha, a gente é visto como doido. É isso mesmo. Então, assim, no meu local de trabalho, eu sou vista como maluca. Então, assim, às vezes na minha família, né? O meu irmão, então, acho que eu sou a desvairada na cabeça. Mas é você nadar contra a correnteza. Mas isso te faz alguém pior? Não. Porque você sabe disso aqui. Aham. Agora, há um tempo atrás, se alguém falasse o que eu ouço hoje a meu respeito, eu ia ficar, meu Deus, Ia que eu ficar preciso traumatizada. mudar, que eu preciso agradar essa pessoa, eu preciso me encaixar, exatamente, me encaixar na sociedade, eu tenho que ser para agradar. Acabou isso, não tem mais. Aham. Porque se eu fico tentando ser quem eu não sou, eu tô na zona do medo. E aí, se eu funciono na zona do medo, eu entro na zona de conforto. Aí eu Ah, durmo,
Aí eu não faço mais nada na minha vida, aí eu fico dentro da caixinha que me colocaram realmente, né? E isso é tóxico. E aí, quando eu funciono de modo tóxico, o meu corpo também sente. Aí é quando eu adoeço, aí é quando eu tenho as dores, aí é quando aparece um câncer, e aí é quando aparece o seu imunológico fica suscetível a qualquer tipo de vírus, a qualquer tipo de bactéria, porque nós somos feitos, nós somos seres relacionais, nós somos feitos para nos relacionar, tanto com o outro quanto com o ambiente. Então, o meu sistema humano, ele está preparado para receber a carga que vem de fora. E se eu me privar de me relacionar tanto com os outros quanto com o ambiente, eu estou privando o meu corpo de aprender novos relacionamentos, de saber lidar com aquilo. Aham. Então, eu não posso me superproteger nem das relações com os próprios seres humanos, com os outros seres humanos, e não posso me proteger da relação com o ambiente. Eu tenho que me relacionar com os dois para que eu me fortaleça. Eu só vou ter um corpo forte, saudável, eu só vou ter uma mente forte, saudável, se eu conviver, se eu me relacionar. É. A Naida está falando aqui, né, que ela também já se libertou de muitas coisas que não eram importantes ou não mereciam tanta importância. E eu acho que isso é um dos principais fatores, né? É a gente mandar tudo, de chutar o pau da barraca mesmo e dizer, não, eu agora quero estar bem, quero ser feliz. Eu quero E ser é eu. por aí. É isso, eu quero ser eu mesma. Eu quero viver eu quero sentir o gostinho de ser eu mesma, né? E é o que ela falou. O mais difícil é a gente conseguir distinguir o que é importante. Uhum. O que é importante para mim hoje? Eu viver agradando os outros ou eu viver para Uma me vida mais plena, descobrir né? mais leve, né? Deixa eu É. viver, deixa eu viver. Pois, ela está dizendo aqui mesmo, ó, no início eu não te entendia, mas agora eu entendo e concordo com muitas coisas. Naida, isso também aconteceu comigo. Por isso é que Ah, a só gente para dizia frisar, que ela ela é prima, era é da doida. família. Por Os isso é da família tudo acham que eu tô enlouquecida. que a gente dizia que ela era doida. Mas depois, em conversas que nós tivemos em privado, nós falamos muito sobre isso. E aí, realmente, comecei a ver que tudo que a Catarina estava a falar fazia todo o sentido. Inclusive, eu vou entrar agora aqui nessa parte, numa fase mais pessoal, né? Da nossa experiência como irmãs, criadas juntas, com os mesmos valores, com os mesmos ensinamentos, e nós somos opostos em diversas coisas, mesmo em muitas coisas. E nessas mesmas conversas, nós acabamos chegando à conclusão que tínhamos essas crenças idênticas. Então, como é que a gente consegue explicar isso? O mesmo ambiente, né, a mesma instituição familiar, até a mesma igreja que nós crescemos, as mesmas escolas, e acabamos desenvolvendo as crenças, né, e tomando caminho completamente diferentes. Antes de entender, Isso. mesmo antes de entender tudo que eu entendo hoje, eu sempre falava assim. Eu não sei, isso é um trem que gritava muito forte dentro de mim. Eu sou metade do que eu sou e metade do que fizeram de mim. Eu sempre sentia que eu tinha uma metade que não era eu. Uhum. Sempre senti isso dentro de mim. E eu tinha uma necessidade imensa de me libertar disso. Mas nós somos partes de um todo. Nós somos tudo fragmentos, pecinhas. Né? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém, não existe ninguém que é igual a ninguém. Uhum. Essa peça não quebra-cabeça. O quebra-cabeça ele é inteiro, as peças se encaixam, mas não tem uma peça que é igual à outra. Todas elas são diferentes. Às vezes ela pode ter o mesmo formato, mas o desenho que está nela não vai ser igual, vai ser Pois. diferente. Então, Uhum. alguma coisa no quebra-cabeça, por mais que ele tenha algo parecido, não vai ser igual. Então, quando nós funcionamos na zona, né, do amor, nós descobrimos isso. Nós descobrimos que cada pessoa é única e cada pessoa tem o seu jeito único e exclusivo e particular de ser, de perceber a vida. Então a gente percebe a vida de jeito diferente. E essa é a metade que eu sou. Uhum. Mas nós somos criadas com as mesmas crenças. Nós as temos, né? Ou Até hoje. nós as tínhamos, ou eu coloquei nós as temos, eu coloquei barra tínhamos, porque Tínhamos. nós, né, não vamos mentalizar que nós temos, nós Exato. tínhamos. Nós já fomos, né, libertos disso. Então nós aprendemos o padrão do medo, lembra?
O Uhum. padrão é aprendido. O padrão do medo ele é aprendido. Então nós somos ensinados da mesma fonte, né? De todas as mesmas fontes o padrão do medo, né? Só que nós fomos feitas para sermos inteiras, dentro do padrão de perfeição que é o amor. E Uhum. isso é mais forte em nós. O amor é sempre mais forte. Sim. Então, assim, o padrão natural ele é sempre mais forte. Ele só vai ser mesmo impedido de vir à tona se a pessoa realmente escolher não viver no amor, não viver nesse padrão natural, que é a nossa individualidade. Se eu deixar a sociedade sufocar a minha individualidade, aí eu vou viver no medo, na minha zona de conforto e vou ser tóxica. Aham. Agora, se eu quiser viver a minha individualidade, o que eu realmente nasci, o projeto de Deus para mim, então eu vou conseguir ser eu, vou conseguir confrontar a sociedade, porque eu vou viver uma contracultura, né? Eu vou viver na contracultura da sociedade, porque eu vou ser uma diferente. E, e eu vou me sentir bem, porque Pois. corporalmente eu vou estar bem e eu vou me sentir bem em ser diferente. Eu vou me sentir bem em não ser aceita, vamos falar. Em não ser aceita, eu vou me sentir bem. O que Aham. antes seria um mal para mim. Mas agora por quê? Porque funcionar no meu perfeito eu é benefício para tudo, para minha mente, para o meu corpo, para o meu espírito e para os que estão à minha volta, ainda que eles não percebam dessa forma, porque tudo Ok. vai de percepção. Então, Aham. assim, o que nós temos de diferente é a percepção, que é a nossa individualidade, que é, né, o nosso eu. Hum, é. E para as pessoas que não sabem, por exemplo, vou explicar aqui, quando eu falei aqui que nós somos completamente opostos, agora eu vou entrar um pouquinho aqui para o lado né, do Contas com a Mãe, vou entrar aqui um bocadinho para a área financeira. Eu sempre fui uma pessoa muito poupada, como eu já falei aqui, né, nos meus vídeos e numa outra live que eu fiz. E a Darin dizia mesmo que eu era muito pão dura. Até hoje ainda tem aqui Ainda fala às vezes. ainda sou pão dura, né? Enquanto ela foi assim sempre mais desligada e já teve até uma fase bastante gastador. Portanto, apesar da gente ter tido nessas mesmas essa mesma educação e tudo, nós acabamos por ter crenças que acabaram por nos diferenciar também, ou foi só essa parte que você já explicou da nossa individualidade? Então, a nossa crença, como eu falei, é a mesma, né? É o medo, e o que realmente nos diferencia é realmente aquilo que nós somos. Uhum. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou pegar no seu pé agora, além de pão dura, ela se achava, né? Então, a maneira que nós percebíamos a vida era diferente. Então, nós tínhamos uma crença, que era a necessidade de ser aceita, que está enraizada no medo. Mas a crença mesmo era a necessidade de ser aceito, né? Oi, Maria. Então, essa necessidade fazia com que eu quisesse agradar as pessoas. E para eu agradar as pessoas, no meu modo de perceber, eu tinha que fazer tudo que elas queriam, tudo que as agradasse. Uhum. Então eu tentava agradar as pessoas, me doando, para que elas me aceitassem. Só que para elas te aceitarem, você tinha que ser boa, você tinha que ser Pois. melhor que elas e criar uma necessidade delas em te aceitar. Eu queria ser Uhum. aceita pelo que eu podia dar e você também. Só que Mas, você queria mostrar que você era melhor e que elas precisavam de você. Eu não, eu queria que elas me aceitassem por achar que eu era legal. Entende? Então, a entendo. forma como a gente percebe as coisas é que muda a mesma crença e que muda a nossa atitude diante da mesma crença. É a forma Uhum. de percepção. Por isso que a percepção, ver, ouvir, falar, pegar, gosto, tudo que é perceptível no nosso mundo hoje nos fala alguma coisa e é importante perceber e principalmente nos fala como nós somos. Então é importante estar atento como nós vemos, como nós ouvimos, como nós falamos,
para ver o que que a gente está recebendo de volta com tudo isso que a gente percebe. E, Nini, e de que forma, agora entrando no tema dessa semana, né? De que forma essas crenças que nós, adultos, carregamos, acaba por influenciar os nossos filhos, né? Como é que nós acabamos por transmitir essas crenças? De todas as formas. Vivendo, né? A partir do momento que a gente acredita, a gente já está transmitindo. Se eu acreditei, por quê? O que que é a crença? É aquilo que eu vivo. Então, se eu vivo acreditando naquilo, é aquilo que eu estou transmitindo, é aquilo que eu estou vivendo, está sendo a minha realidade. Aonde meus filhos vivem? Dentro da minha realidade. Então, o que que eles vão viver? A minha realidade. Nós somos espelho, né? Então, da forma que ela bate aqui, reflete nela. Então, eu ainda tenho bastante crenças do pai e da mãe dentro de mim. Era um bocadinho que eu queria entrar também, porque eu também sei que eu tenho. E... E eu luto contra elas. Isso é constante, é diário. Eu já me desfiz de bastante. Algumas já estão bem fraquinhas, mas algumas eu tenho. É uma guerra. Vou colocar aqui um ponto da mãe, a crítica. Uhum. Então, o pai tem o ponto crítico dele de ser, e a mãe também tem. Só que o da mãe costuma ser mais picante, Uhum. é mais alfinetante, né? Então, eu tenho esse mesmo ponto crítico que a mãe tem. Eu não tenho o do pai tão forte, é quase imperceptível, mas o da mãe eu tenho, é gritante. E eu tento trabalhar esse em mim, e quando eu vejo, já foi. Uhum. Já fiz. Pois. E você acha, por exemplo, você sabe, tanto quanto eu, o pai sempre foi muito poupador, tanto é que a gente quase nunca viajava, o pai sempre teve Sim, uma reserva, sempre muito poupado, que a gente não fazia certas coisas, porque tinha que poupar, não podia gastar o dinheiro todo. sim. Acha que o fato de eu ter crescido tão pão dura pode ter sido um bocadinho por aí também? Esse medo Com de certeza. esse medo de não ter depois dinheiro para manter, no caso do pai, eu acho que era um bocadinho medo de não conseguir manter, né, de não conseguir dar à família o que ele estava a dar, porque a gente sabe, para quem não sabe, o meu pai é o 20º de uma família, né, com 21 filhos, criado pelo irmão mais velho no seminário, porque os nossos avós também não tinham muitas condições e sempre foi privado de muita coisa. Então conseguiu, né, com a raça dele, com a força dele, vencer. E acho que tinha, talvez também vinha daí uma crença dele que precisava poupar, não podia gastar, porque precisava dar à família talvez o que ele não teve. É um bocadinho por aí. Sim, é a crença da escassez. É, né? É o medo de não ter, é o medo de não suprir. E a gente fala do pai assim, eu fico até emocionada, porque apesar de todas as crenças que ele incutiu em nós, nós temos a imagem de um pai. Um pai que foi presente, um pai que deu o melhor dele de todas as formas, né? Exatamente. Não só ele, como a mãe também do jeitão dela, mas sempre foi uma mãe presente, uma mãe que esteve, que ensinou, né? Dentro de toda a limitação deles, eles sempre foram. Exato. Mas com certeza o que você carrega vem disso. E o que eu carrego vem da onde? Pois é, aí é que tá. É um toque de pessoalidade. Aí a gente volta para a forma de perceber o mundo. Então você achava sempre que tinha que poupar porque não tinha, e eu achava que eu tinha que gastar justamente porque eu tinha que agradar as pessoas com aquilo que eu tinha e eu queria ter. Eu falo assim, não queria ter sempre o mais caro, porque eu sempre escolhi o mais caro, mas eu nem sabia o preço antes de escolher, né? Mas eu queria sempre mostrar que eu tinha, então eu gastava. Então, Uhum. como na infância eu era privada disso porque o pai, né, a gente tinha essas limitações financeiras, então, depois que eu comecei a trabalhar e ter o meu dinheiro, eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter, eu queria ter.
né? Até eu descobrir que eu não precisava ter, eu só precisava ser. Pois, entendi. Agora eu vou entrar aqui numa parte um bocadinho mais técnica, né? Agora eu vou até ler aqui uma coisa que eu li. A psicóloga Márcia Marchiori, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em medicina comportamental, diz que nós podemos arrastar muitas dessas crenças durante a vida, pois são profundas e enraizadas ao psiquismo e que se manifestam por meio de pensamentos, sentimentos e atitudes. Diz ainda que essas crenças podem criar obstáculos para o crescimento pessoal, afinal a pessoa não consegue se libertar. É compulsório e o paciente só recupera a sua autonomia no momento em que decide avaliar e até questionar o que vem bloqueando a sua vida. Tendo em conta isto, fazer uma reflexão, né, das coisas que nós muitas vezes deixamos de fazer, porque não fiz, tipo, refletir por que é que não fizemos e tentar identificar ou trazer, né, se trazermos conosco essas crenças, poderá ser assim considerado um início para essa libertação. Com certeza. Se identificou, é o início. Mas se eu te falar que, como nós acabamos de falar, que nós reconhecemos algumas das crenças, E mesmo e assim. ainda assim a gente não consegue sair delas. Por que que isso acontece? De forma técnica também eu vou tentar explicar. Né? Não muito técnica para as pessoas entenderem. Como eu disse, nós somos espírito, alma, que é a nossa mente, e o corpo. A mente, a nossa alma, a nossa mente, ela é consciente, é aquilo que a gente consegue perceber. Normalmente, que são os 10% do cérebro que a gente usa. Os outros 90% estão na mente do espírito, que é da nossa consciência, a parte, na verdade, inconsciente. Aquilo que a gente não consegue se lembrar. As nossas memórias, elas ficam aqui no inconsciente. E aí, como que alguma coisa a gente consegue transformar? É quando a memória ela sai, ela tem uma interação com a minha mente consciente, com a minha mente inconsciente. Minha alma e meu espírito, eles fazem uma interação, e então da mente inconsciente é transferido para a mente consciente e eu consigo reprogramar essa memória porque eu estou consciente dela. Mas e se eu não consigo fazer essa interação? Eu nunca vou conseguir reprogramar uma memória que eu não lembro o que aconteceu. Entendeu? Vamos voltar para o quebra-cabeça. Porque nós éramos todos integrados, corpo, alma, espírito, cérebro, tanto que o nosso cérebro foi partido em 4, né? Nós temos que aprender a integrar o cérebro, essas quatro partes do cérebro para a gente viver bem. A gente tem que aprender a integrar alma, espírito e corpo para a gente viver bem. Então, tudo em nós foi separado. E agora nós estamos aqui nesse mundo para juntar tudo isso de novo, para a gente voltar para o nosso lugar, né? Na eternidade. Então, quando eu falo que funcionar no amor, quando eu funciono no amor, quando eu falo que funcionar no amor é só positivo, porque não produz nada tóxico e nada que me impede de estar integrando, de estar interagindo a minha mente consciente com a minha mente inconsciente. Então, quando tem essa integração, o meu inconsciente, que é o meu espírito, é a parte de Deus em mim, é a centelha divina, é a sabedoria de Deus dentro de mim. Então, é isso que vai passar para o meu consciente. E aí, consciente disso, eu vou reprogramar o meu corpo, que é o meu cérebro, para eu viver melhor aqui, entendeu? Para eu conseguir. Então, quando não tem essa integração, é quando existe o bloqueio, o trauma, porque eu não consigo acessar essa memória. Então, eu não consigo trazer ela à tona de forma diferente. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia agora só completar aqui, porque é assim, às vezes a gente tá com uma coisa e estamos conversando alguma coisa e a gente diz assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer o outro, ou isso é assim, o assado, e vem uma pessoa e diz assim, isso é coisa da sua cabeça. E aí, parece que às vezes é preciso vir uma pessoa de fora para nos alertar ou para nos colocar. E você tem um bloqueio naquilo. Exatamente. E aí a questão é que você está falando agora, assim, que é difícil para... Não vou dizer que é difícil, mas tem essa particularidade que pode ser difícil conectar essas 4 partes,
sozinho, ou a pessoa Não é pode. difícil, é o padrão. Pois, exatamente, lá está. É uma crença que é difícil. Mas a Exato. pessoa pode nunca vir a conseguir fazer isso. E como existe aí essas memórias que você está dizendo, que a gente não consegue, né, lembrar de uma coisa que a gente não lembra, ou, né, ah, seria assim um caso da gente, a partir do momento que toma consciência que tem uma crença, buscar ajuda de psicoterapia para tentar se libertar dos traumas, ou a pessoa consciente, se for, vai com o tempo poderá vir a conseguir sozinha. Eu acho válido a questão da ajuda. Não descarto, não. É interessante, sim. Só que você tem que ver o profissional para quem que você está entregando essa parte mais importante da vida. Está Uhum. entregando o seu ser na mão. É o seu mesmo, está entregando o seu ser, o que é aquilo que você busca ser na mão de um profissional. E tem muito profissional que trabalha com isso que são completamente encarcerados. Então é assim, para alguém me tirar de uma cadeia, ela tem que estar do lado de fora. Pois também é verdade. Preso não liberta preso, entendeu? Então, se eu tiver na cadeia, a gente está falando isso hoje aqui, Uhum. justamente porque a gente conseguiu sair uma parte da cadeia, né? Então a gente só consegue trazer luz para uma pessoa se a gente é luz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo assim, a Darine, eu não colocaria a minha vida, né, o meu ser na mão de quem está preso. Então tem Uhum. que, na verdade, medir aí e ver qual é o profissional, se esse profissional é habilitado. Eu não estou falando aqui de habilitado, de De ter diploma, profissão. de Uhum. social, habilitado pela sociedade, não. Eu tô falando aqui numa pessoa que é habilitada realmente mentalmente, que ela já conseguiu sair dessa prisão, dessa cadeia, porque às vezes ela não tem diploma, mas ela é uma ótima pessoa para te libertar, Ou pela própria, às vezes pela própria experiência, né, Nini? porque ela já é liberta. É um Porque bocadinho por aí. quem é liberto, ele tem a possibilidade de libertar os outros, de ensinar o Uhum. caminho. Olha, eu passei aqui, passei ali. Agora você pode tentar e corrigir a rota. Meu caminho não deu para você, não. Corrige a rota e tenta de novo. Porque Pois. nós somos diferentes. Então, a mesma coisa que funcionou para mim pode não funcionar para você. Uhum. Mas recalcular a rota. Vamos fazer uma nova rota e vamos tentar de novo, e vamos tentar de novo, e vamos tentar até dar certo. Porque uma hora vai. Sim. Uma hora Aline, vai. e já agora aqui entrando também novamente aqui no tema da minha semana, como é que a gente sabe que a gente já incutiu algum tipo de crença aos filhos? Ou, é possível, será, a gente identificar e conseguir corrigir enquanto eles ainda são pequeninos? Bom, como que a gente sabe? Isso aí a gente não precisa nem saber. Na verdade, é. Isso é. Uhum. É assim. Se a gente vive e se eles vivem com a gente, então isso já está incutido. Não tem outro jeito de ser, né? Que eu falei, a gente é o que a gente acredita. Então eu vivo aquilo e a criança vai viver junto comigo, né? O que nós podemos observar é que tipo de crença é. Essa é uma crença que está baseada no medo ou é uma crença que está enraizada no amor? É uma Uhum. crença que limita ou é uma crença que expande tanto a visão de mundo quanto as possibilidades de escolha da criança? Né? Se eu vejo que a criança está ficando limitada, que ela não quer, que ela não vai conseguir escolher, ou que a visão de mundo dela está ficando muito dentro de um Do espaço-tempo nosso muito padrão. pequeno, então a gente tem que ficar alerta. Né? Aí a gente identifica como? Pelas atitudes que ela tem e principalmente em frente aos desafios. Ela encara os desafios ou ela se encolhe, Uhum. né? E aí, vamos para a correção. Como se eu percebo que ela encolhe, então tem que ligar um alerta gigante. Mas não é para ela, não é para mim. Porque somos nós que Porque estamos. se ela tá mostrando aquilo, ela tá mostrando aquilo para mim. Foi eu que ensinei aquilo para ela. Então aquilo está em mim. E aí eu tenho que buscar mudar em mim. Aí eu me transformo. Aí quando eu me transformo, ela também vai refletir a transformação nela.
Porque, Eti, é uma coisa que a gente às vezes, eu falo até em relação de marido e mulher, existe muito isso. A gente sempre quer transformar o outro, né? Ah, porque fulano é assim, porque fulano tinha que mudar, porque fulano tem que ser assim, né? Senhor, muda meu marido. Não, eu não consigo transformar outra pessoa, mas eu consigo me transformar. E a partir do momento que ela vira a transformação em mim, aí ela vai se transformar também. Então, como que eu transformo o outro? Eu não transformo o outro, mas eu me transformo e eu reflito, né? É como se fosse um reflexo mesmo de um espelho, a transformação na outra pessoa. E gradativamente ela também vai se transformando. Então, como que eu transformo? Como que eu arranco as crenças dos meus filhos? Arrancando de mim. Quando eu arranco de mim, eu vou arrancar deles também. Por quê? Porque eu não vou falar, não, meu filho, você vai cair. Não, meu filho, vai lá. Cai, machuca, você vai aprender com certeza alguma coisa. É isso. Não, não pega esse copo que é de vidro, que não sei o que. Deixa pegar o copo de vidro, deixa ter a experiência. É, Caiu o é copo difícil, para. é difícil cair o copo e partir. É Mas a gente aqui difícil. coloca, a gente aqui atrás, a gente diz, É vai cair, vai difícil. A partir. criança ela tem a capacidade de carregar um copo de vidro, de tomar água num copo de vidro. É a gente que limita a criança de usar um copo de vidro. Então, assim, não, sabe qual é o problema? O problema é que a gente tem preguiça de limpar depois a bagunça que fica. A verdade toda é essa. Mas a gente tem que pensar no aprendizado da criança. Então, Uhum. deixa a criança experienciar. Isso eu tenho uma luta com o Marcelo com isso. Porque ele, às vezes, é super protetor. Eu Ele tenho quer a mesma proteger luta o aqui em menino casa. de se machucar. E eu falo, gente, mas o menino tem que ter experiência, ele tem que saber que até ali ele pode ir, dali para lá ele não pode mais, porque ele vai se machucar. É, eu tenho. O Henri, quando era pequeno, né, hoje está aí com 18 anos, ainda continua do mesmo jeito. Ia para o parque, brincava naqueles brinquedos todos, as mãos ficavam toda calejada, sangrava, e ele continuava. As mães que estavam lá, ele tinha 2, 3 aninhos, ele subia em cima daquele brinquedo que tem uma escada assim, e ficava em pé lá em cima, e as mães tudo assim, aquele quadrado de Uhum. escalar, ia lá no topo e as mães ficavam tudo de olho assim, tipo assim, como que você deixa isso? Ele pendurava de joelho e virava de cabeça para baixo. Como que você deixa isso? Eu falei, gente, o menino tem que viver. Eu era assim, né? Eu na Pois, minha a gente infância era era, né? assim. Nesse aspecto. Então, deixa o menino ser, deixa ele vivia machucado, vivia, até hoje vive machucado. Vai andar de skate, chapa o skate na canela, vai fazer jiu-jitsu, corta a boca toda, esfrega a orelha, o nariz. Se eu me privar do sofrimento, eu não vou viver. E E se nem eu vai. privar a criança do sofrimento, ela não vai aprender a viver. Exatamente. Ponto. A Andressa disse aqui que existe um livro muito bom que fala desses comportamentos com nossos filhos, que chama-se Parentalidade Consciente. Tá aí, gente? Uma indicação Um livro boa. para ler, vamos apontar. Nini, eu acho que daqui 2 minutos essa live deve cair, que a gente já está fazendo 1 hora. Eu vou agradecer aqui o pessoal que participou conosco. Eu adorei, mas eu vou pedir para você deixar aqui uma última mensagem, né, para essas mães que nos estão assistindo e para as pessoas que vão ver gravadas. O que a gente pode dizer para ela relativamente a essas crenças ou dicas para se livrar delas? Enquanto não cai, a gente vai e conversa. Silencie. Silencie as vozes. Durante 63 dias. Ah, por que 63 dias? São durante 3 ciclos de 21 dias que a gente aprende, que a gente se transforma, que a gente transforma a nossa mentalidade. Durante 63 dias, silencia as outras vozes, para no silêncio e começa a identificar. Isso foi o que falaram de mim. Você é feia? Não, eu não sou feia. Você não consegue? Não, isso não sou eu consigo. Você é gorda? Não, eu não sou gorda. Você nunca vai ter dinheiro? Não, eu vou fazer dinheiro. Você não... E começa a separar as crenças daquilo que você é. Durante 63 dias, gente, vamos Marcar manter mesmo a no calendário, constância. né? Exato, porque isso é. Eu estou lendo um livro que chama Perfeito Você, e ela é uma neurologista, e ela fala isso. Ela estudou 30 anos a respeito desse Perfeito Você. 3 ciclos, tanto para o bem quanto para o mal, é quando você se transforma. Tanto para causar um trauma, uma doença
uma depressão, mesmo repetindo o mesmo pensamento durante esses 63 dias. Então, se encontre durante 63 dias. Se encontre e aí você vai conseguir viver a partir do seu perfeito você, que é viver na zona do amor. Mas pensa profundo, porque o pensar profundo é que liberta tanto a nível da mente quanto do corpo, porque é ele que traz a mente do espírito, que é a sabedoria divina, para participar da nossa vida com a gente. E quando Deus participa, ele que é a sabedoria infinita, ilimitada e eterna e que liberta. Então não fica com preguiça, não. Pensa profundo. Começa a se encontrar dentro de você. Vai acontecer a transformação, com certeza. 63 dias, gente, marca, começa hoje, põe lá no calendário lá, início da minha transformação. E põe o calendário mesmo onde você está sempre vendo. Gigante. Né? De preferência assim, grandão. Você está sempre vendo todos os dias que olhar para aquele calendário, você diz assim, não, eu tenho que controlar o que eu estou a pensar, eu tenho que separar o que é crença e o que sou eu. E falo muito nisso porque você falou aí do Marcelo, né? De não deixar o Lui muitas vezes cair, machucar. Eu aqui em casa também tenho muito isso e tenho lutado muito contra isso. E tem um problema aqui que tenho receio de incutir, porque às vezes aquela coisa do a culpa é tua. De estar a colocar na criança aquela crença que né, que ela é culpada, que está fazendo uma coisa errada e que age sempre errada. E eu tento muito lutar contra isso. E quando isso é uma projeção de culpa nossa em cima da criança. E quando é o outro a fazer isto, é um bocado... Como é que você faz nesse caso? Quando é o outro que está a colocar essa culpa e tu és contra essa forma de pensar, mas também não pode estar ali né? Não é frontalizar, como é que eu digo? Confrontar, né? Logo ali na frente da criança e mais tarde talvez já não seja altura ou opção, ou boa hora para falar, ou a pessoa não vai aceitar. Como é que a gente... Eu vivo isso praticamente todos os dias. Pois, aí como que a gente faz? Muda a minha atitude. Aí eu paro de projetar a minha culpa na criança. Porque aí o outro começa a perceber que eu não mais culpo a criança. É que eu nunca e ele vai parar de fazer também. Você sabe que eu sou a mãe da paciência, eu sou muito coisa. Tipo, e quando acontece alguma coisa, cai um copo, ou que ela derruba alguma coisa, ou parte alguma coisa, filha, foi um acidente, não faz mal. Inclusive, o desfraude dela foi o desfraude mais tranquilo do mundo, porque ela fazia xixi na cama, acordava assim toda muita coisa. Eu disse, filha, não faz mal, acontece, a gente limpa. Sempre tive essa atitude. E o pai às vezes diz, olha, isso aconteceu assim, a culpa é sua. Então, e eu tenho um receio depois dela acabar tendo nela um bocadinho essa criança que é culpada de tudo. Nesse aspecto, a gente pode tentar não transferir uma culpa, porque realmente a gente não trabalha com culpa, a gente trabalha com responsabilidade. E talvez trocar a palavra, porque realmente responsabilidade é uma coisa que nós precisamos aprender a ter na nossa vida, porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças. Bom, nós somos responsáveis pelo jeito que nós pensamos, sentimos e escolhemos. Então, desde pequena a criança aprender que ela tem uma responsabilidade, realmente é bacana. Agora, culpa não. Culpa é projeção. Eu tiro das minhas costas e jogo nas costas do outro. Né? Então, culpar não é legal, mas responsabilizar é legal. Então, de repente, trocar a palavrinha. Já que você não consegue fazer com que ele pare de tomar essa atitude, então a gente pode trocar essa palavra e ao invés de culpar, responsabilizar. Não, a responsabilidade é sua. Né? Você sente, você pensa, você comanda o seu cérebro que comanda o seu corpo. Então você já começa a mentalizar, porque o nosso inconsciente ele é comandado pela nossa mente consciente. Então, se eu começar a mentalizar, eu não vou fazer xixi, eu não vou fazer xixi, eu não vou fazer xixi. Filha, hoje você não vai fazer xixi, né? E a gente começa a ajudar a criança a mentalizar isso, entende? Então, ela vai começar a ser responsável e vai começar a conseguir controlar o corpinho. Entendi. Né? E nem falo, e neste caso,
o exemplo foi o xixi, mas muitas vezes Sim, eu entendo. mas acho que É outra coisa. e lá está, essa atitude dele também, muito provavelmente tem a ver com as crenças que depois ele próprio traz, né, da infância dele e E da foi o que forma eu como disse, ele. você não vai conseguir mudar a atitude dele. É assim, antes de julgar qualquer atitude de uma pessoa, a gente sempre tem que levar em consideração a criança que ela foi. Então, por isso que é muito importante hoje a forma que nós criamos e educamos os nossos filhos, né? Conscientes disso, é muito importante, porque o jeito que o adulto ele age é justamente por conta da criança que ele foi. E é justamente isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, hoje nós somos o que nós somos, porque nós fomos o que fizeram da gente, porque a gente se encontrou e deu uma contornada, porque nós recalculamos a nossa rota, Pois. nós mudamos de caminho. Se a gente for analisar no mundo espiritual, nós temos pontos de escolhas, onde caminhos se cruzam muito próximos uns dos outros, e é ali que eu tenho que fazer uma escolha que vai me mudar de mundo. E quando eu mudo de mundo, eu mudo a minha realidade. Entende? Então, assim, essas escolhas são muito importantes. Então, eu tenho que considerar as escolhas que a criança aprendeu a fazer, que o adulto aprendeu a fazer desde criança, que trouxe ela para esse mundo que ela vive hoje, que é a realidade dela hoje. Então, é respeito, eu tenho que respeitar quem ela é, né? E a partir do momento que eu começo a me transformar e agir de forma diferente, se faz bem, todo mundo vai querer ser igual. Todo mundo vai querer. Eu quero a transformação que essa pessoa teve. Uhum. Eu quero viver desse jeito que essa pessoa vive, né? Sem ter esse estresse, sem viver nessa correria desse mundo, essa loucura desse mundo. E aí a gente acaba vivendo de forma diferente, muito mais leve, conseguindo se alegrar com as pequenas coisas, que hoje é muito difícil as pessoas se alegrarem com Sim. as pequenas coisas, elas querem muito para poder Celebrar ter. as pequenas conquistas. Exatamente. E se cair, gente, não desista. Não desista. Caiu, levanta e segue adiante, porque é para frente que anda. Não fica no chão. O segredo é não ficar no chão. Ah, mas eu mudei, mas aí eu me transformei durante um tempo, mas aí eu caí de novo, eu voltei. Volta de novo na transformação que você teve. Continua seguindo, não desiste, porque a coisa que mais impede a transformação hoje do mundo é a desistência. Porque não deu Pois. certo uma vez, porque não deu certo duas vezes, eu acabo desistindo. É o que A gente estávamos sabe falando que a nossa vida é em ciclos. da Então experiência. eu vou ter a minha experiência nesse ciclo aqui, ciclos de três, que acontece no nosso desenvolvimento. Então, eu vou ter uma fase que eu vou estar muito bem, aí eu vou ter uma fase que eu vou precisar viver daquilo que eu aprendi enquanto eu estava bem, porque vai ser luta o tempo inteiro, e aí vai chegar um momento de exaltação, vai ter um momento que vai ter luz e que eu vou, né, viver na glória. Lembra da castanha do Pará? É mais ou menos isso. Hum. E aí você tá ali deitado, aquele monte de problema te sufocando, e aí os problemas vão te sacudindo, aí você levanta, fica em pé e consegue chegar no topo. Aí vem mais um monte de coisa. E aí aquilo te sacode, você se levanta e Isso a vida é assim. A gente nunca vai ficar só só no em topo e nem só em pé. A vida é feita de vales e montanhas, então uma hora eu tô no topo, outra hora eu tô no vale. O que eu não posso esquecer é de quem eu realmente sou, quem realmente está dentro de mim e que me dá sabedoria para eu viver essa vida de forma leve e plena, que é, né, o Espírito de Deus dentro de mim. E aí, quando eu consigo acessar isso dentro de mim, eu tenho todos os recursos para viver em plenitude de vida. Tudo já está dentro de mim. Quando eu penso isso, eu chego assim, dá vontade de chorar, porque eu queria pegar tudo. Então, assim, nós já temos tudo que nós precisamos para a vida e para ser bom para com as pessoas, para a vida e para a piedade. Já nos foi dado e já está tudo aqui. Todos os recursos que eu preciso para viver a minha vida. Ah, mas então como que eu faço para viver tudo isso? Os pontos de escolha. Qual caminho que você está escolhendo de trilhar? Aquele caminho que vai te dar acesso àquilo que você já recebeu, tudo aquilo que te recebeu, ou aquele caminho que você vai ficar martelando nos 10% da sua mente própria, sem acessar a mente de Deus, a mente de Cristo que nós já temos dentro de nós. Então é importante,
voltar para dentro. Olhe para dentro. Caia em si, né? Já ouviu aquela expressão? É isso mesmo. Ô, moço, cai em si. Acorda, É acorda. isso. Acorda, vai para dentro, se mantém alerta, focado, né? Entra para dentro de você, se reconheça. Reconheça a centelha divina que tem dentro de você. E aí você vai conseguir pipocar na vida, porque é isso que Deus quer, que a glória dele seja manifestada através de nós. Né? Nós estamos aqui justamente para isso. Então, quando eu acesso todo esse recurso, pensa, infinito, ilimitado, eterno. Eu posso ser tudo o que eu quiser. Se está dentro desses recursos que ele colocou dentro de mim, né? Se está dentro dos desejos dele, para a glória Aham. dele, vai acontecer, vai fluir, você vai educar os seus filhos da melhor forma, você vai conviver com seu marido, ele vai aprender com você, você vai aprender com ele, e nós vamos viver, até porque nós nascemos para relacionamento. E, Encaixar as pecinhas. e muito principal de tudo é a gente depois tentar ao máximo tomar consciência do que é que está nos limitando, que é para a gente tentando se libertar, né? Que essa Trazer a a consciência. memória. Quando você começar a funcionar no amor, a memória, ela vai. As nossas memórias são as peças do quebra-cabeça e elas ficam flutuando dentro de nós. Desde as memórias que nós temos todas, as que nós carregamos desde bebê, desde dentro da barriga. Então, quando você vai crescendo, essas memórias de pouco a pouco elas vão vindo se encaixando para transformar em quem você é. A memória ruim, ela é a que mais flutua, vamos colocar assim. E aí, quando você consegue acessar ela e reprogramar, por exemplo, eu cresci ouvindo que eu sou filha de professor, né? Não, você é só filha de um professor, você é só filha de um professor. Então, tudo Uhum. de ruim que acontecia na minha vida era porque eu era filha de professor. Então, eu tinha necessidade de agradar as pessoas. Eu reprogramei, não, eu sou filha de um ótimo pai. Eu sou filha de um pai que fez de tudo que podia para eu ser a melhor pessoa do mundo, que me deu tudo que ele podia, todos os recursos que ele tinha internos, não estou falando de recursos de dinheiro, não. Todo o amor que ele tinha, toda a paternidade que meu pai podia dar, ele deu. E um dos professores mais queridos da cidade, né? Da Que tem cidade, muita, quer exato, mais dizer, a pessoa. competente. Então, entendeu? Então, assim, eu reprogramei isso. Quando eu reprogramei, isso encaixou. Isso tem muito E a aí eu ver. consegui fechar mais um ciclo na minha vida. Eu consegui tirar essa crença limitante que eu tinha de que eu era inferior aos outros porque eu era filha de um professor. E aí eu Exato. consegui vencer essa barreira, esse obstáculo. E hoje eu já consegui encarar as pessoas olho no olho como se eu fosse igual, porque é isso que eu sou. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente vê, o copo meio cheio e o copo vazio. A gente tem a mania de olhar para o copo sempre meio vazio, Meio vazio. ao invés de Quando na olhar para verdade o o lado copo que é o meio cheio, é que é o meio melhor. cheio. Exato. É É, levar a vida com alegria, com leveza. É quando a gente funciona no amor. Ah, como que eu funciono no amor? Deixa eu dar um exemplo enquanto a live não cai. olha, por acaso estou Ah, estranhando não ter caído. Vamos aproveitar. né? Já é. É, eu pedi a Deus antes para dar um tempo a mais. Então, como que eu funciono no amor? A nossa sociedade hoje ela é muito na questão de quem tem razão, de quem tem o melhor argumento, de quem tem o maior sucesso. Funcionar no amor não tem nada a ver com isso, é o oposto. Então, quando eu funciono no amor, se eu estou conversando com você que você fala uma coisa que eu não concordo ou que eu não gosto, eu não vou revidar na mesma moeda. Então, é o exemplo mais prático do dia a dia, porque a gente vai estar sempre deparando com alguém que fala alguma coisa que nos machuca ou que nos fere. E para não sair perdendo, É. a gente revida. E quando a gente revida, são duas energias negativas que se confrontam e saem fluindo em ondas muito maiores por aí, que é o efeito borboleta, que é uma coisinha aqui, outra parte do mundo vira um furacão. Então, Sai nosso arrasando ego, né, tudo. se sobressai. Exatamente. Então, assim, as minhas reações, elas têm consequências, por isso que eu sou responsável. Então, mas se eu estou no amor, eu vou acolher, eu vou receber essa energia negativa, vou absorver ela para dentro de mim e aí eu vou agir como um transformador. Lá dentro de mim, eu vou transformar essa energia, pode ser na mesma hora ou pode ser com o tempo. Com o tempo, eu vou ok para aquela pessoa na hora que ela falou que eu não gostei, ok, vou virar as costas, posso sair.
mas aquilo dentro de mim vai ser transformado. Aquilo vai sendo colocado camadas de amor dentro daquilo, até que eu consiga fazer uma devolutiva daquela energia ruim em forma de amor. Aí é quando a palavra fala que a gente amontoa brasas na cabeça da pessoa, ou pagar o mal com o bem, que aí é quando a energia ruim, a negativa, ela não fica no ar para fazer mal. Isso aí. Eu absorvo e eu devolvo a energia de amor. Aí quando eu devolvo ela em amor, ela só faz o bem. Pois é, isso que agora ia colocar aqui um ponto, é que nesse aspecto a gente tem que realmente ter consciência, quando a gente não revidar, a gente ter consciência do que estamos a fazer. Porque não revidar e depois ficar remoendo cá dentro e dizer assim, ai, eu podia ter dito isso, ai, eu devia ter dito o outro. Ai, não, agora da Por próxima isso que eu vez. disse que nós temos que agir como transformadores. Eu não sou só um absorvedor. Eu não posso ser uma esponja. Eu não posso absorver a energia ruim e ficar com ela dentro de mim, porque ela vai me fazer mal. Então eu tenho que transformar. E eu não posso segurar ela dentro de mim também. Eu tenho que deixar ela fluir de alguma forma. Porque quando eu seguro, eu estou agindo no medo. Eu estou me limitando. Eu estou limitando o fluir. Então, quando eu ajo no medo, eu limito. Quando eu ajo no amor, eu libero. Por isso que quanto mais gente agir no amor, melhor o mundo vai ficar. Porque a Uhum. energia boa, ela sempre combate a energia ruim. Quando eu estava falando a questão da expectativa, que libera aqueles hormônios, ocitocina, dopamina, serotonina, esses hormônios todos, eles criam uma reação química que derretem os pensamentos tóxicos. Então, o amor, ele sempre é mais forte. Ele sempre vai combater de forma excepcional o medo. Por isso que nós temos que aprender a desaprender o medo, aprender a desaprender do medo para viver no amor, porque quando a gente vive no amor, a gente transforma dentro da gente, a gente tem essa capacidade. Eu acredito que quando a palavra fala para a gente ser luz do mundo e sal do mundo, é isso. Eu vou ter a capacidade de absorver tudo que é ruim, transformar dentro de mim aquilo em uma bola de amor e vibrar boa a energia positiva, aquilo que vai trazer o bem para tanto a nível pessoal e corporal e para o grupo que vive ao meu redor e para o mundo todo. Porque não vai Uhum. estar acontecendo um ecoar de energia ruim aumentando de tamanho, porque a onda, se você joga uma pedra na água, você vê que a onda ela começa pequena e ela vai aumentando. Energia é isso. Então, se duas energias ruins elas se confrontam e elas vibram cada vez maior, elas vão chegar em algum lugar e causar um temporal. Por mais que para mim isso aqui não é nada, mais longe ela vai causar uma destruição. Né? Por isso que eu tenho que tomar cuidado com as minhas reações. Eu sou responsável pelas minhas reações. Né? Então, Eu tenho que resistir a reagir, entende? isso é libertador, né, Nini? E se libertando, a gente Sim, acaba libertando depois os nossos sim, filhos. Como já falamos, os filhos são esponjas e são espelhos. E assim a sim, gente consegue ter uma leveza de vida e ensinar, ao fim e ao cabo, ensinar essa leveza também, a levar essa leveza aos nossos filhos. E aí vamos aqui ao tema que nos trouxe aqui hoje, né? sim. Até a criança conseguir chegar a uma idade que ela consiga se encontrar e começar a formar, não é formar, né? A deixar que a mente dela se molde ao que aquilo que ela realmente é, que é o que nós precisamos fazer sempre, pensar de acordo com o que nós somos, né? Moldar a nossa mente ao que nós somos. Quando ela conseguir chegar a isso, ela vai ser o que a gente é. Pois. Até ela chegar nessa fase, ela sempre vai ser o que a gente é. Gente, maravilha! Nini, obrigada. Eu adorei a De conversa. Por nada. mim, a gente ficava aqui ainda. Horas e horas já que o Instagram liberou, né? Olha, a minha filha já está queixada aqui. Já tá com saudade da mãe. Ó, a Gente, Simone tá falando que gostou da live. Obrigada, Simone, por ter participado. é brasileira. Não tô dizendo que tu vai lá brasileiro. Sim, obrigada, Roberta. Obrigada a todos vocês. Deixa a mamãe acabar de falar. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui o tempo todo. Olha, quem me segue ainda não segue a Nini, olha, segue lá que a Nini tem muitos vídeos maravilhosos a falar coisas
fantásticas, muitos ensinamentos, muita coisa boa para nós. O pessoal que segue aí a Nini, se quiser seguir o Contas com a Mãe, dou sempre muitas dicas de finanças, principalmente trabalho com organização financeira, né? Pode mandar mensagem privada se precisarem de alguma ajuda, que eu respondo sempre, gente. Ninguém fica sem resposta aqui dessa mãe. Isso mesmo. Não fica. Não, não fica mesmo. E, olha, espero mesmo de coração que tenham gostado. A live vai ficar gravada, espero eu, que não perca essa. Então, depois, se quiserem, partilhem lá né, com os vossos conhecidos, se vocês gostaram assim. E eu espero que tenha acrescentado muito valor às vossas vidas, né, Nini? Não sei se você quer agora deixar uma última mensagem para a gente encerrar. Pensem. Pensem profundo. Se encontrem. Obrigada por participarem. Estou vendo aí que bastante gente gostou, eu fico feliz. Eu também porque isso tem sido o meu interior, né? Isso tem sido o que eu realmente sou. E eu tenho gostado bastante, e é o meu desejo que vocês também se encontrem e comecem a fluir de dentro de vocês também tudo aquilo que vocês encontrarem dentro de vocês. Olha, porque tá tudo aí. Eu agora vou falar uma coisa aqui. A Darine estar aqui hoje é mesmo a libertação de uma crença. Tá? Acreditem que nós falamos muito sobre isso antes da Darine começar a produzir vídeos para postar ali no perfil dela. A Darine teve que aqui uma luta interior com uma crença dela para poder estar aqui falando para nós hoje. Portanto, acreditem que é mesmo possível essa transformação. Sim, é um fluir. Porque depois que você se encontra, você deixa fluir. E vai andando. Gente, obrigada. Beijo, beijo. Fiquem Até com Deus. E se encontrem! E pensem muito.